Hoje nós temos aqui o diferencial da conscienciologia dentro da área da evoluciologia. Agora, o diferencial da conscienciologia é a característica magna capaz de estabelecer e indicar a diferença racional da ciência, conscienciologia, em comparação com as ciências convencionais, materiológicas ou eletronóticas, as filosofias e as religiões, fazendo a distinção lógica, óbvia e prioritária do paradigma consciencial no universo das linhas de cognição ou da intelectualidade, da cultura, da erudição, da polimatia e das megas pesquisas em geral na Terra. Agora, a característica magna da ciência das ciências, no caso a conscienciologia, o fator diferencial marcante, o quociente consciencial evolutivo, o diferencial da autoconsciencialidade evolutiva, a espontaneidade evolutiva, a inteligência evolutiva, a conscienciologia buscando criar um mundo evolutivo da razão, as verpons conscienciológicas e as descobertas científicas materiológicas, a inteligência logística para se viver melhor, o capital intelectual na profissão, a acomodação e o medo fazendo as pessoas vulgares trilhar as estradas já percorridas, familiares e a priorísticas, as mega reciclagens intelectuais na Terra, o empreendedorismo das autorreciclagens, as cogitações técnicas e paratécnicas da CCCI. E por aí nós vamos. Há uma série de consideração nas logias e há uma tabela sobre 20 confrontos ou diferenciais fundamentais entre a conscienciologia e outras linhas de conhecimento da SOCIM, que ainda é patológica. A remissiologia tem 12 itens bibliográficos. O cotejo racional dos diferenciais da conscienciologia com os convencionalismos estabelecidos evidencia, sem dúvida, a urgência óbvia das mega reciclagens intelectuais na Terra. Você encara o paralelismo estabelecido entre os diferenciais da conscienciologia e os tradicionalismos bolorentos da atualidade na Terra? Já pensou em priorizar as autopesquisas reciclantes em relação às pesquisas convencionais? Então nós estamos vendo aqui o jogo aberto daquilo que nós chamamos da conscienciologia, o mais sério, para nós pesquisarmos. Eu quero aproveitar que nós estamos começando para falar sobre um curso da autopesquisa em ginossomática, que é importante, o estudo do ginossoma, o processo da mulher. Esse é um clube da Luluzinha, mas é um curso muito bem feito, é só para mulheres. É no dia 26 e 27 de julho, aqui no CAEC. A idade mínima é 14 anos. São só 30 vagas. Parece que tem muito poucas vagas. Mas se tiver alguma aí que seja muito carente, eu acho que elas deixam entrar. Tá certo? Agora, tem os agentes dificultadores, a racionalidade, o antídoto da instintividade, a profilaxia da distorção da autopercepção holossomática, casuística de autossuperação, a autodesrepressão através do voluntariado libertário, a liderança, um estudo de caso com o olhar da conscienciometria. Vocês dizem, são uns assuntos bons. É uma pena certos homens não verem isso. Agora, atividade bioenergética, a saúde ginossomática, moda e etiqueta, o feminino através dos tempos. De modo que vocês têm aí muita coisa. Ainda não foi dado nenhum curso tão assim, circunstanciado e detalhista igual esse. Eu gostei muito dos dados desse curso. Agora aqui, só para responder alguma coisa, enquanto não tem ninguém aqui no microfone,
Tenho 17 anos, vou prestar vestibular e estou indeciso. Estou pela primeira vez em contato com esse site. Minha mãe me orienta a pesquisar muito, até clarear as ideias e fazer o que gosta. Mas também diz que eu poderia fazer faculdade no Canadá e pós. Agora, ela diz que estou trancado e imaturo e que preciso aventurar na vida e conhecer muita gente para me autoconhecer. Qual dica o senhor me dá além das delas? A primeira coisa é você começar a estudar. Eu, na minha condição de seu avô, quero falar para o meu neto. Se eu fosse do seu caso, já que você é uma pessoa polivalente, que não está sabendo o que fazer, você entrar na área da saúde, porque aí você vai fazer assistencialidade. A assistencialidade na vida humana é o melhor que tem, você não vai errar nunca. Quem entra na área da saúde erra menos do que os outros, porque ele é obrigado a fazer assistência. Agora, qual é a área da saúde? É o enfermeiro, é o dentista, é o médico, é o psicólogo, é o psiquiatra, tem várias especialidades. A pessoa vê o que ela pode fazer, o que ela tem mais afinidade. Agora, você com 17 anos, você está numa doença que vai passar. É um processo de tempo. Você ainda tem 9 anos para virar gente. Porque uma pessoa, ela só amadurece aos 26 anos de idade, biologicamente. Então eu desejo que até lá você já tenha feito o seu preparatório. O preparatório vai até os 35 anos. Vamos fazer força para você chegar aos 26 já totalmente amadurecido. Agora, eu recomendo, como a cereja do bolo dessa recomendação, que você procura a Sinvex. Procura na internet que você vai ver o que significa a Sinvex. A Sinvex é a sua cara. Ou você é a cara da Sinvex. Com 17 anos, só tem jovens, você vai poder discutir a coisa mais séria. Um jovem na sua idade, geralmente, ele só escuta outro jovem. Eu, um cara que em vez de 17, estou com 76, já sou dinossauro, brontossauro, estou fossilizado para vocês. De modo que se ouvindo outra pessoa de 17, 18, 19, você vai dar mais atenção. Outra pergunta. O que é consréu? Como identificá-la no cotidiano? Toda família tem consréu? Eu quero te dizer que tem um livro que a gente publicou, que é o Homo Sapiens Reurbanizados. Se você tivesse aqui, eu ia te apresentar o livro, talvez até se tiver, possa até te dar o livro. Lá então tem tudo sobre consréu. Consréu é um acrônimo que significa consciência, réu, reurbanizada. Então são as consciências extrafísicas reurbanizadas. Agora, o que se passa? São consréus, veja bem, no caso, são as consciex, consciência extrafísica reurbanizadas. Agora, o que se passa? Sobre família, eu acho que nas pesquisas que nós já fizemos já há muito tempo, porque isso é a reurbanização da Terra que faz aqui a reciclagem intrafísica nesse planeta. Isso são dados fundamentais da conscienciologia, que hoje nós estamos estudando aqui com o nome de diferencial da conscienciologia. Quem estuda a reurbanização da Terra é só a conscienciologia. O mais estuda ecologia, estuda evolução, estuda a opção de coisa perto. Mas não assim com a teoria ou a teática do processo da reurbanização terrestre, planetária. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, do ponto de vista geral, nas nossas pesquisas, se a sua família tem 17 componentes, elementos, ela tem consréu. O nível básico é o seguinte, de 17 para cima, toda família tem consréu. Consréu pequenininha, maior, pequena, grande, homem, mulher, baixo, gordo, etc. Mas consréu. Agora, a outra pergunta. A priorismose existe na abordagem dos professores de conscienciologia? Como é que fica isso? Olha, eu quero falar para você que, por incrível que pareça para você, você sabia que ninguém é perfeito? E nós ainda não temos selenões dando aula de conscienciologia. De modo que você vai encontrar muita gente com a priorismose.
como professor da Conscienciologia. Isso faz parte da natureza humana. Faz parte porque nós somos humanos. Isso, aqui ninguém é perfeito. Nós estamos em evolução. Agora, eu só te peço uma coisa. Urubu observa os professores de Conscienciologia sobre o processo das energias. Em geral, eles são melhores assistidos que a média. Isso já é uma coisa. Você já vai ter gente que vai falar com você de uma maneira mais evoluída, porque está mexendo com energia. Agora, esperar que você vai encontrar professores sem a priorismose, está danado. Você não vai achar isso, não. E eu vou repetir. A Conscienciologia ainda não tem professores que sejam serenões. Uma outra coisa eu vou aproveitar enquanto está aqui é o seguinte. Eu quero dizer para vocês que, pelos exames que hoje me deram o resultado, vocês ainda vão ter que me aguentar um tempo, porque meus exames estão em cima do lance. Agora, para aperfeiçoar contra vocês, quer dizer, eu ficando aqui, eu sou contra vocês, tá certo? Então, o que é que se passa? Eu quero pedir para todo mundo, inclusive lá para a minha turma lá de Uberaba, para não trazer nenhum doce mais, nem doce de fruta para mim, porque eu não estou comendo mais doce. Entendendo? E eu não quero estar passando as coisas boas que o povo traz para mim e eu dar tudo para os outros. Eu tenho que ter um pouco de egoísmo nisso, você não acha? Então, o que se passa? Quem quiser trazer alguma coisa, pode trazer, por exemplo, tâmara, cereja, essa que seja ressecada, sabe como é que é? Aquela, isso tudo eu estou comendo. Porque eu estou fazendo uma dieta frutariana. Então eu posso comer tudo que tem frutose. Mas vou evitar tudo que tem glicose. Agora, é uma renúncia. E outra coisa, para mim é uma reciclagem muito séria. Eu que como doce desde pequeno, entendeu? Mas agora, na minha idade, você começa a renunciar a uma opção de coisa. Vai ser bom, eu acho o seguinte, se eu viver um pouco mais, vai chegar um ponto que não tem mais nada para renunciar, a não ser a própria vida. Aí eu dou tchau para vocês e vamos embora. Entendeu? Você vai renunciando tudo. Sabe, é igualzinho aquele negócio da pessoa que pinta, que começa a pintar o piso. Chega num ponto ele fica encantuado, porque ele não fez um lugar para sair. A vida humana é isso. É o cara que pinta o piso do salão, entende? Ele fica encantuado. No fim, Antônio, como é que faz? Ele sobe pelas paredes, aí ele vira consciência. Ele é vola. Aqui, ele é vola. Vira borboleta. Vira borboleta. Ou, como diz o Guimarães Rosa, a pessoa não morre. Ela fica... o processo que ele falava é que ela entra fica mágica. Você está entendendo como é que é? Desaparece. Então, pode ser o problema, pode ser esse. De modo que eu vou pedir, então, para vocês me entenderem, e esse meu pedido, que eu dirijo também para os paratertulianos, que possam estar vendo, que se trouxerem qualquer coisa de doce e glicose, eu tenho que passar para os outros, tá certo? E vou olhar também se a pessoa pode estar comendo isso, se não tem excesso de peso, se não tem qualquer coisa, né? Aí, atrapalhadinha, como é que estão as taxas? Minhas taxas estão mais ou menos bem, todas elas, segundo lá o doutor Pedro. Agora, eu quero aperfeiçoar isso para vocês me aguentarem. Não é eu aguentar vocês, presta atenção, Rosa, não interprete mal. É vocês me aguentarem. Mas agora, gente, falar em aguentar. Vocês estão entendendo o diferencial da Conscienciologia no caso, né? Pode falar. Na terceira linha da fatologia, sim, tem a espontaneidade evolutiva. Você podia fazer um contraponto com a evolução calculada ou programada? Sim. A espontaneidade evolutiva é aquele processo que a pessoa ela evolui, mas ela não faz um processo adredemente planejado, planificado. Ela vai levando a vida pela inspiração, pela intuição, pelo instinto. Enfim, é uma condição empírica. Não há uma racionalidade mais adentrada. Agora, conosco, nós estamos procurando estudar um negócio que tenha mais racionalidade. Tudo que a gente faz. Então, o negócio da evolução fica diferente. Ele fica mais determinado, mais racional, mais lógico. Ele fica mais previsto.
planejado. Então, por exemplo, uma pessoa chega à conscienciologia, igual essa pessoa que está perguntando o que é com os réus. Esse sabe, você está vendo que ele é novo, ele é jejuno. A gente chama jejuno. Quer dizer, ele é calouro, ele está engatinhando agora na questão da conscienciologia. Essa pessoa, então, até o momento, possivelmente, ele não tem uma organização ou uma disciplina de vida que leve para um processo evolutivo planificado. Agora, conosco, ele vai chegar, daqui 6 meses a gente poderia perguntar para ele: escuta, o que é que você viu? Qual é o seu próximo passo nesse planejamento? Tu topas, isso é um cara para mim. Tu topas o quê? Você está entendendo? Você vai encarar o quê? Esse aqui é o planejamento evolutivo. Aí então a pessoa vai, vamos ver o que é. Do ponto de vista, você tem que fazer uma reciclagem, você tem que fazer a Recim, ou você tem que fazer um Envex. E como é que é o seu processo? Você vai encarar, por exemplo, quando a TENEPS? Isso te interessa? Uma outra coisa, como é que você, perante as energias, o seu EV funciona bem? Você já sabe dominar isso? Outra coisa, você, o que é que você acha? Pelo seu perfil consciencial, qual é a sua programação existencial? Você pende para que lado? Qual é a sua índole? Seu espírito? Sua tendência? Vamos dizer, seu gênio pessoal? Quais são os seus potenciais que você pode colocar em funcionamento e que você atinge resultado mais rápido? Então começa por aí. O que é que você tem facilidade? Você é uma pessoa polivalente ou você é muito específico? É super especializado nas coisas. Porque a maioria que chega é isso. Agora, depois que você falou isso tudo, você chega para o cara e pergunta: você acha que você fez o curso intermissivo? Você falou que fez, aí você derriça a madeira final nele. Então, meu chapa, o que é que você vai fazer com a sua ProEx? Você conhece a Apex? E por aí nós vamos. Agora, para ele desenvolver, se a pessoa vai perguntar qualquer coisa no processo evolutivo dele, perguntar se ele já fez algum laboratório, o que ele pretende, o que ele quer, e a gente ajudar naquilo que puder. Agora veja, esse é o planejamento nosso, conscienciológico. A espontaneidade evolutiva. A pessoa vai evoluindo. Como é que é a evolução aqui? O povão acha que a pessoa deve ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Isso aqui é o normal. Outros acham que tem que ter uma independência econômica financeira. Outros acham que tem que ter uma filharada. Hoje em dia isso já perdeu. É o conceito. Já não estão vendendo muito bem esse negócio de ter uma prole, não. Você sabe, o conceito de família mudou muito. Na década de 40 ainda se pensava muito em muitos filhos, muita coisa. Hoje, teve uma época aí que se falava muito em 2 filhos. Agora já a gente já está ouvindo todo mundo falar em 1 filho. Aquele negócio de primogênito, eles estão até evitando, está falando muito o que é primogênito. Então veja, a população da Terra, você sabe, já está com 6 bilhões e 600 milhões de pessoas. A última estatística da semana passada. E outra coisa, daqui uns dias nós temos aí 9 milhões fácil, né? Vai ter gente que vai sumir pelo ladrão, né? Como é que fica? Nós temos que ter. O povo já está agora, a ONU já está preocupada com o processo da comida, do alimento, da fome. Já estão querendo trocar a gasolina por milho nos Estados Unidos. Então você já viu o que está dando um galho. Daqui a pouco vai faltar mesmo comida. Esse povo está certo, meteu o pau nisso, ficar de olho. Então, isso tudo é planejamento da própria vida e é a espontaneidade evolutiva. De modo que há uma diferença muito grande nos nossos conceitos de conscienciologia com tudo que tem por aí. A verdade é essa. Hoje a gente já pode falar para vocês se já tem uma visão panorâmica dessa realidade. Mas não é verdade? Os conceitos nossos são muito sérios. Agora, tudo por quê? Porque dentro da conscienciologia, nós fazemos a autopesquisa. A hora que entra a autopesquisa, acabou. Você está fazendo uma ciência que é para a humanidade, mas a partir de você. A conscienciologia, é bom a gente frisar isso,
Ela é baseada em você como cobaia a favor da humanidade. Você se oferece como cobaia para ajudar a humanidade, para fazer assistência à humanidade. E não vem que não tem outra saída para isso. Olha a lógica. Não tem lógica para você? O que você acha? Isso aí já clareia alguma coisa? Ponto central. Agora, a palavra-chave, antes de mais nada, é evolução, né? Mas para isso existem as outras palavras-chave. Cosmoética, prioridade. O pior da história, saldo da ficha evolutiva. Essa é uma expressão chatérrima. Então, ó, nós estamos aí, é tudo planejado. Nós não temos nada, nós somos mais lógicos e racionais que a ciência materiológica. O Antônio, às vezes, não acha bom isso, a gente falar isso, mas nós somos mais racionais. Por quê? Nós temos mais prioridade. Quem tem mais prioridade, quem chega mais à prioridade real no momento evolutivo, é mais lógico que o outro que chegou menos. Não tem lógica isso? É óbvio. Então, veja, não adianta ser racional. Não adianta ser lógico. Lógica, depende. Tem muitos tipos de lógica e percentual de lógica. Ajuda, mas não resolve. Agora, tem uma série de conceitos que entram nisso. Então, por exemplo, não adianta cuidar só de matemática da Rosa. Não resolve. Outra coisa, não adianta também de cuidar só da psicologia, por exemplo, aí da Adriana. Nós temos que juntar a matemática da Rosa, a psicologia da Adriana, a medicina do Dr. Pedro, e por aí vai. A pedagogia da minha turma aí, da parapedagogia, a linguagem, o idioma do Roberto, o processo da comunicação do Antônio. Isso aí é que começa a frutificar e a chegar na realidade. Você não acha que tem lógica isso? O caminho é esse. Agora, Miriam, vamos em frente. Na patologia, na sexta linha, de cima para baixo, o capital intelectual na profissão. Você podia me explicar melhor isso? Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Patologia, sexta linha, de cima para baixo. Ela começa na quinta e termina na sexta. O capital intelectual na profissão. Olha, o capital intelectual, vamos só entender isso. Toda profissão exige algum conhecimento. Mas isso que nós chamamos de intelectualidade é um conhecimento um pouco mais avançado, aprimorado, ou talvez a melhor expressão seria expandido. Então, a hora que nós falamos o capital intelectual na profissão, é aquela pessoa que é bem competente lá dentro. Você pega, por exemplo, um professor. Ele pode ser super especialista dentro só daquela matéria que ele leciona, ou ele pode ter uma visão, ou cosmovisão, uma visão abrangente, panorâmica, dentro daquela linha de conhecimento da matéria que ele leciona. Você entendeu a diferença? Então veja, é lógico o capital dessa segunda pessoa, desse segundo professor, que tem uma abrangência, ele é mais profundo, ele é mais panorâmico, ele, vamos dizer, ele tem uma cosvisão maior. Então, a priorologia dele, a prioridade deve ser melhor. O acerto dele no tempo deve ser maior. Isso dentro da cronêmica e dentro da prosêmica. No ambiente também. Então, o que é que nós estamos vendo? Que o capital, por exemplo, profissional, ou capital intelectual da pessoa na profissão, depende muito da atualização dela. Há pessoas atualizadas e há pessoas que não são atualizadas. Agora, isso é terrível. Agora, é terrível em certas áreas. Por exemplo, eu vou dar só uma ideia de um exemplo que isso é terrível. Uma pessoa entra na psiquiatria, mas ela não vê, está faltando competência para ela. Ela então começa, faz uma opção de coisa, ela acaba dando com os burros na água que vai criar problema. Agora, o que se passa? Ela, às vezes, é um processo psiquiátrico.
ela já entrou para estudar psiquiatria porque ela já era um caso psiquiátrico. Eles mesmos indicaram para ela fazer, porque ela seria o primeiro paciente de si mesma. Você está começando a ver? Então, veja, essa pessoa, às vezes, na questão do capital profissional dela, é pouco. Ela tem que ampliar, ela tem que aprender. Agora, veja, ela, possivelmente, ela tem tudo para ser o melhor psiquiatra. Por quê? Ela já tem, ela já entende, ela sente na pele, aquilo pega no sangue dela. Então, é bom, isso é positivo. Mas a pessoa tem que saber fazer isso. Primeira coisa, um doente mental, às vezes, ele é teimoso. Ele não admite que você fala. Ele não acha que ele é doente. Ele acha que ele está certo e que a humanidade está errada. Todos os outros estão errados, é só ele que está certo. Isso é muito comum dentro do processo do doente mental. Entendeu? Então, nós temos que verificar esse capital conforme a profissão também. Você está entendendo? Sim. E os professores, inclusive, eles estão bem mais expostos a isso. Por causa da... Não. O professor, ele tem que saber mais do que a média dos alunos dele, porque senão ele fracassa. Então, ele é exigido dele um pouco mais de estudo permanente. Agora, o que eu acho é aquilo que nós nos batemos na conscienciologia, é estudar o autodidatismo. A pessoa ter a autodidaxia, ela estudar sempre, não parar nunca, ficar sempre atualizada. É assim que aumenta o capital profissional. No nosso caso, fazer assistência como professor é estar melhor também, pelo que eu entendi, o capital intelectual. É, porque você aí vai ter, você vai se engajar pouco a pouco dentro do Max Mecanismo Assistencial. Isso vai te ajudar. Entende? Vamos em frente. Na página 39, eu queria perguntar sobre a legislogia, duas leis, a da generalização da experiência e a do transformismo. Tá, generalização da experiência. Então vamos entender. A generalização da experiência é um processo, por exemplo, que tem uma lei que é o seguinte: se você teve uma experiência, você como uma pessoa da humanidade, qualquer outra pessoa da humanidade, quer dizer, um componente da humanidade, pode ter aquela experiência. Agora, às vezes, eles querem generalizar isso para outros aspectos. Então, por exemplo, você fazer uma pesquisa material ou eletronótica, se você tem uma técnica para fazer, qualquer um, em qualquer país, qualquer hora pode repetir. Então, mas essa é mais chamada a lei da repetibilidade da experiência. Mas, até um certo ponto, é uma generalização da experiência também, específica, entendeu? Agora, a lei do transformismo é que o seguinte: tudo na Terra se transforma. E outra coisa, existe também aquele processo. Tudo se renova, mas a situação é mais ou menos a mesma. Por exemplo, tudo se mexer por aqui não vai passar de elétron nessa dimensão. Inclusive você, eu, o Antônio, o Mário. Já pensou? Conjuntos de elétrons só. Agora, então veja, isso é o transformismo. Tudo tem que estar em transformação. Agora, tudo se transforma. Agora, como diria o Chacrinha, na vida nada se cria, tudo se copia, por causa do processo do transformismo. Agora, a lei do transformismo, você pode também colocá-la como sinônimo da lei da evolução. É a lei da evoluciologia, é o evolucionismo, é a lei do transformismo. Por exemplo, o Charles Darwin, ele estudou tudo baseado na lei do transformismo. Agora, ó, existe uma pessoa no Brasil que escreveu um livro sobre transformismo. Tem aí, só falando sobre esse assunto que o povo não falava muito. Ele escreveu, é um livro grande, interessante para a época dele. Aqui na fatologia, Sim. Na sexta linha, a acomodação e o medo fazendo as pessoas vulgares trilharem as estradas já percorridas, familiares e apriorísticas. Essa acomodação e o medo é que cria aquela pessoa que eu chamo de a priorota. E o outro é o interiorota.
ele tem receio de sair da condição que ele está, porque ele se sente acomodado e confortável na zona de conforto. E ele não quer deixar essa zona de conforto. Então, essa expressão aqui não sou só eu que uso, não. Muita gente já estudou isso, já falou isso. Veja só, eu vou repetir. A acomodação e o medo fazendo as pessoas vulgares trilharem as estradas já percorridas, familiares e a priorísticas. Eu quero só te falar uma coisa. Eu, quando comecei a fazer muita viagem para o Oriente, e fiz curso no Japão, aquela coisa toda, e eu tinha que voltar às vezes ao Japão, à China, às Filipinas, às vezes até no Hawaii, sabe? Honolulu. Agora, o que é que se passa? Tinha uma pessoa que eu achava que seria bom ela ver o exterior. Essa pessoa tinha dinheiro, tinha tudo. Agora, então, eu insisti com ela para ela ir ao Japão. Agora, o que se passa? Teve uma época que até deu chance que poderia ir comigo. Você sabe que ela se recusou. Valdo, eu não sei japonês, eu não sei inglês, o que eu vou fazer lá? Como é que eu vou ficar? Eu vou ficar vendido dentro dessa condição. Aí então eu virei para ele assim, a sua grilheta é pesada. Ele estava preso no pé da cama, ele não saía de lá, não é isso? Agora veja, um cara disposto, cheio de vida. Agora, a primeira coisa que eu falei com ela, se você não for ao Japão, pelo menos vai estudar inglês. Quem sabe vai ter uma luz no fim do túnel daqui a uns tempos. Agora, ele queria saber de coisa nova. Eu falei assim, ó, não há coisa melhor para você do que visitar o Japão. É outra cultura, outra condição, você vai ter tanta coisa diferente que não tem jeito. Agora, na época, isso era muito importante, isso faz 50 anos. Né, professor? Aquele que tem, vamos dizer assim, aquela característica de ficar na sua cidadezinha, não, e ele tem confiança no seguinte, por exemplo, ele sai na rua, ele sabe que o doutor Gilberto é aquele homem que toma conta da farmácia, que o doutor fulano é o médico que tem na cidade, que o Joaquim é o sapateiro lá da esquina, que o fornecedor de carne de porco é o Olegário. E por aí vai. Então, ele conhece todo mundo. A hora que ele passa, ele conhece até os cachorros. Então, ele chama, tio, vem cá, ó, Rex, que é amigo dele. Ele conhece os gatos da rua. Por exemplo, às vezes, as flores do jardim da dona Hortência. Hortência e jardim. Então, ele já sabe tudo. Então, isso dá uma confiança enorme. A hora que você pega e joga um cara desse em São Paulo, ele fica louco. Você está entendendo? Estou entendendo. Agora eu quero como é que fica? Sobre o a priorimota. A priorismose e o a prioriota. O que é que se passa? É aquela pessoa que já tem essas ideias formadas. Esse aí é um a prioriota. Ele acha que a terra dele é só boa aquela cidade dele que tem 5.000 habitantes. Qualquer cidade, se tiver 50 mil, já é uma cidade grande. É uma metrópole. É uma megalópole. É uma capital. Eu fico sufocado quando eu vou lá. Você está entendendo como é que é? Uma outra coisa, uma pessoa dessa, às vezes nasceu lá no interior de Goiás ou de Minas, ele não conhece o marzão besta, nunca viu o mar. Está entendendo? Você fala assim, vamos lá para você ver o mar. Aí a pessoa fica sem jeito. Então veja, é a hora que você puxa o tapete da pessoa que não quer renovação. A puxada de tapete, entendeu? Mostra que ela não quer renovação. Então, ela é totalmente fóbica. Ela tem medo. É a neofobia. Ela é neofóbica. Entende? Ela tem medo do novo. Agora, a gente tem que fazer com essa pessoa, para ela abrir a cabeça mais, é trazer a neofilia. Para ela gostar da coisa nova. Mas você está entendendo, né? Muita gente já usou essa expressão que eu estou usando aí. Isso aí não foi só eu, não. Entende? Uma sugestão. Sim. Aqui em lei de transformismo, não ficaria melhor se fosse da transformidade ou da transformação? Não, o nome é transformismo. Porque transformismo é show de travesti, né? Não tem nada a ver com isso. É muito antes. O transformismo é processo de ciência intelectual.
É filosófico também. Negócio muito sério. Transformismo, aqui. Isso aí é processo. Ela está falando dos Transformers, que são os homossexuais que se transformam, etc. Isso aí é outra coisa. Das skins, né? Pois é o transformismo. Agora veja, eles entraram na linha do contorcionismo, gente de circo. Isso é outra coisa. Está entendendo como é que é? Agora, transformismo é filosófico, é científico, tem nada a ver com isso. E muito antes. Isso é antigo. Tá certo? Sr. Valdo, o senhor fala que na fatologia, sim, voluntário vitorioso no universo da conscienciologia. Qual que é o perfil? Qual que é a linha? Terceira linha. A gente precisa falar por causa da turma toda. Tá. Terceira linha, de baixo para cima, na fatologia. O voluntariado vitorioso no universo da conscienciologia. O que você quer? Quero saber qual o perfil desse voluntário vitorioso. Voluntariado vitorioso é aquela pessoa que obtém algum sucesso naquilo que ela faz dentro da conscienciologia, por exemplo. Nós temos uma série de coisas nesse sentido. Quantas ICs aí que estão tendo sucesso? Quem começou com isso é o voluntariado e o voluntário lá dentro. Voluntariado vitorioso. Outra coisa, o meu voluntariado dentro da conscienciologia, de modo geral, você acha que ele é exitoso ou mal sucedido? Você entendeu aí? O processo é esse. Agora, eu acho que aqui nós temos um monte de voluntários vitoriosos. Tem um monte deles. Inclusive a Rosa. Outra coisa, inclusive o Loche. O Loche não está aí, né? Então não adianta. Eu tenho que falar com a Rosa porque o Loche não está aí. Inclusive o Loche. Não é isso? Agora, o melhor da história, inclusive o Adélio. Olha lá, ele está lá. Que é o triparada dura. Eles estudam. Vocês têm que lembrar que o meu amigo que está lá, o Irismar, ele trouxe um papel para dar para o Arlindo. O Arlindo sumiu, né? Eu não sei se você já encontrou com o Arlindo, já? Não. Pois é, ele está em São Paulo, mas ele vai voltar a tempo. Ele vai ver. São os vitoriosos da vida. Agora, os verdadeiros vitoriosos da vida é a pessoa da terceira idade e da quarta idade. Isso é o nome dos gerontes. São os vitoriosos da vida. Você entendeu? De modo que aqui nós temos gerontes vitoriosos da vida, né? Por exemplo, o Jaime, professor Jaime, ele é um vitorioso da vida lá. Outra coisa, está dando uma aula de catedrático. Vocês precisam ver a aula de latim dele com os detalhes. Vocês acham que eu sou detalhista? Vão ver a aula dele. Ele está dando um banho de loja em matéria de linguagem, com a coisa toda, e apresentando as coisas tudo em cima do lance. Você viu? Você, como matemática, não sabe nada de latim nesse nível. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Tá certo? Pois é, mas olha lá. Olha depois a apostila que ele está começando. É o máximo. Matéria de detalhes. Então ele é um vitorioso, um voluntariado, ou voluntário vitorioso. Exitoso, bem-sucedido. Tá certo? Algum outro voluntário bem-sucedido quer se apresentar ao microfone? Nós estamos aqui para ver o diferencial da conscienciologia. Né? Diferencial da conscienciologia. O povo vai chegar e falar assim, não, por exemplo, tem homens e tem mulheres. Tem jovens e tem também gerontes. É isso? Isso também é um diferencial da conscienciologia. Agora, por exemplo, tem um curso aí que é clube da Luluzinha. Eu agora quero ver quando é que os homens vão reagir e fazer o clube do Bolinha. Cadê o curso de homens? Para ir, como é que é isso? Para mostrar homem, a diferença do homem, vai aqueles negócios todos de banheiro, aquelas coisas. Tudo aí vai ter que aparecer. É ou não é? Como é que fica isso? De modo que vamos examinar isso. Agora, nesse clube do Bolinha, não vai precisar de levar o Bíblia e Parlo, não, tá? Esse aí pode deixar de fora. Mas então, Roberto.
Oswaldo, aqui na antonimologia, o que você acha de incluir ideologia e arte para chegar a 7 antônimos? Ideologia e arte. Pode se colocar. Sim. Mas agora a Rosa, ela geralmente está fazendo isso em alto estilo. 10? São 10. Eu quero dizer que já tem 32 logias e 5 máximos. Agora a Rosa pode trabalhar com antônimo, com sinônimo, e também tem aqui. Ela pode trabalhar com binômio e pode trabalhar também com a lei, as leis. É só ver a nossa listagem de leis que pode acrescentar aqui, para levar tudo para 7 isso aqui. Entende? Agora, você examinou o texto aí, como é que está a forma? Então? Só que na penúltima linha da fatologia faltou um S, em pelas ciências convencionais. Ah, sim, isso aí nós já vimos. Agora, ó, tem outra coisa errada que você não viu. Olha as ciências convencionais que você acabou de falar. Cienciais. Te peguei. Troca de chumbo. Na hora. Você sabe que isso é o processo da revisão, né? Você entende isso, né, Roberto? Uma pessoa, por exemplo, ela está fazendo revisão. Chegou na página, ela viu que tem um erro. Ela para ali e não lê o resto da linha. Às vezes, naquele momento, foi a hora que a pessoa chamou para o telefone. Ela estava digitando. Então tem vários, 3, 4 erros em seguida. Ela viu só o primeiro. Isso é uma das cincadas de revisão. Eu estou só falando que acontece na vida da família. Tá certo? Agora tem uma outra coisa aqui, Roberto, só para te falar, que eu já tinha marcado aqui. Aqui tem um processo sobre técnica que eu não coloquei nas técnicas. Viu, Roberto? Olha só. Tem uns processos de técnica que eu não coloquei na tecnologia. Que é isso aqui, ó. As cogitações técnicas e paratécnicas da comunidade conscienciológica. Eu vou pôr lá na tecnologia. Eu acho que eu já coloquei aqui, que não está. Tá entendendo? Eu já marquei também. Isso aí. Que eu estou dando preferência para aquelas, vamos dizer, sessões específicas, quando eu posso, que às vezes não tem jeito. Por exemplo, se numa enumerologia está um tema que é de uma sessão, às vezes ele é mais importante ficar em numerologia, que a numerologia são 7 termos, 7 expressões, entendeu? Mas fala, Roberto. Na tabelologia, sim, o item 20... quando é que essa valorização... Valorização básica da consciência e supervalorização da matéria. Quando é que essa valorização vai deixar de ser básica? A valorização básica da consciência. O básico é a hora que a pessoa, por exemplo, pelo menos ela coloca a consciência dela de um ponto de vista evolutivo na vida humana. Então ela vai procurar alguma coisa para valorizar. A pessoa não vai fazer essa supervalorização da matéria. Ela vai ver a consciência dela pensando, eu vou ter outras vidas. Essa minha vida pode servir, né, de base para a melhoria da próxima. Então, ela já não pensa mais na matéria, ela pensa mais no ego. Agora, por exemplo, existem coisas do ego que são negativas. A maioria das coisas ainda da humanidade, por isso que a sociedade é patológica, porque há um exagero de supervalorização ou superestimação da questão egóica. Mas, por exemplo, hoje mesmo, eu estou pedindo aí para a turma aí, que estão fazendo uma pesquisa para mim, e que eu estou redigindo um novo verbete, que é, veja só, vê se você me entende, egocentrismo compulsório. Isso é o estudo dentro da egologia. Egologia, o estudo do ego, que é o estudo da conscienciologia. Mas estou falando do ponto de vista do ego propriamente dito, a pessoa em si. Porque consciência pode ser tudo, né? Não é só você. Agora, a egologia, no caso, é o ego, é só você mesmo, não tem jeito. Então, o que se passa? Eu vou repetir o que é que eu estou estudando. Olha só. Egocentrismo compulsório. O que é que significa isso para você? Você tem uma ideia? Eu falo assim, o que é? Você pensa que seja isso?
tudo é aquele que você não pode evitar tirar da sua responsabilidade. De você. É isso. Então, por exemplo, Responsabilidade pessoal. aquilo que você agiu, a responsabilidade é sua. Aquilo que você fez no seu passado, não adianta você querer também mexer, você tem que fazer agora novos atos para substituir aquilo que você errou. Não adianta. Uma outra coisa, não adianta você querer acabar com sua vida, que você nunca vai acabar. Não adianta você querer parar com a autopensionização. Ela é ininterrupta e é para sempre. Você entendeu? Então veja, é o estudo do seu, da sua consciência, do seu ego, seja o eguinho ou o egão, não interessa, é da egologia, mas de uma maneira compulsória. Você não tem por onde fugir. Agora, eu estou fazendo uma listagem disso. Eu tenho 10 itens sérios até agora que eu cogitei. Mas então, por aí, você já tem uma noção, mais ou menos, o alcance desse universo. Como é que essas ideias fluem, para onde elas vão e quais os contatos que elas têm. E a partir de que momento você consideraria essa valorização mais, a valoração mais avançada? É a partir do momento que a pessoa começa a ter discernimento sobre a inteligência evolutiva. A inteligência evolutiva praticamente ela embasa o nível de lucidez quanto às prioridades da pessoa nessa vida. Se ela não tem inteligência evolutiva, não vai. Por exemplo, uma pessoa, ela não precisava de fazer o curso intermissivo. Se desse um curso para ela sobre inteligência evolutiva, ela já teria um equivalente do curso intermissivo. Você entendeu isso ou não? Por quê? É a base de tudo. Você entendeu, Antônio, o que eu estou falando? É a base de tudo, é a inteligência evolutiva. É por isso que eu chamo IE. É aquele negócio, lá nos Beatles, daquele povo. Aí Você está entendendo? É muito sério isso aí, é a base de tudo. Agora, lá eles tinham um grande sonho. Nós aqui não pensamos em sonho. O sonho para a gente nunca acabou, porque é uma realidade. Entendendo? Então não tem sonho. Nós deixamos de ser oníricos ou oniristas para ter pé. Os dois pés em cima da rocha e o mental suma no cosmos. Isso é o processo de lucidez quanto à evolução. Né? É a base de tudo. Tem lógica? Então é por aí que nós temos que chegar. Há pouquinho o senhor falou assim, ó, temos que juntar a matemática da Rosa, a psicologia da Adriana, a medicina de cada um. É a multiculturologia. Isso. Aí tem ou interdisciplinologia. Tá. Aí na página 40, sim, tem no item 18, tem assim sim, um contraponto entre autodiscernimento evolutivo e autodiscernimento eletronótico. Sim. Aí assim, pelo que eu vi aqui, a soma de todos os autodiscernimentos eletronóticos não vai dar no autodiscernimento evolutivo. O que falta? A inteligência evolutiva. Mas como é que conquista isso desse somatório? Conquista pela primeira coisa. Tem que renunciar ao paradigma newtoniano, cartesiano, que é fisicalista, reducionista, e começar o cientista a estudar ele mesmo. Eles não estudam para não ter problema. Eu acho, sabe o que é? Depois de muitos anos examinando bem isso, eu não acho que a ciência eletronáutica não estuda só por falta hoje de instrumentalidade, não. Não estuda consciência? É porque eles não querem estudar, porque eles têm que se expor. E muita gente não quer. Ele quer permanecer como PhDs, como moço sagrado, como fez fama deita na cama. Ele não quer estudar ele mesmo. É tanto que tem umas coisas muito interessantes nisso. Fizeram um filme sobre o processo dos pigmeus no século XIX, que levaram para a Escócia. Você sabe que tem uma história dessa. Então fizeram 2 que levaram para lá. Vocês chegaram a ver esses filmes? Já. Agora então veja, nesse filme existem vários cientistas. Um estava falando desde o início que aquele povo era igual a eles mesmos, quer dizer, os pigmeus eram igual a gente. Só que tem que falta instrução. Agora o outro falou que era uma raça diferente, que era o elo perdido. É tanto que o filme chama até elo perdido. Em português parece que colocaram. Lá em inglês parece que é man to man, uma coisa qualquer assim. Agora então veja,
Esses caras lá na história, que aquilo ali tem coisa que foi baseada em fatos mesmo, porque eles andaram fazendo isso. O século XIX, o povo era doido por antropologia. Então, esses antropólogos levaram depois para vários lugares, e depois foram para Edimburgo, foi aonde teve o povo todo, com cientistas, tudo na mesa, e ele queria mostrar que era uma nova raça. A hora que viram os pigmeus entrando na sala, o povo tudo, aquela coisa. Mas tudo era conversa. Não conseguiram provar nada disso. Agora, no fim, o cara é perseguido, o cientista era um só contra os outros dois. O cara era perseguido, então o que fez? Ensinou para o pigmeu, que era um casal de pigmeus, para fazer uma cena, como se ele estivesse atrás dele para dar um tiro nele, aquela coisa toda. E tudo era encenado. E no fim ele mostra, e fica todo mundo amigo, sabe da história toda. Então provou que o pigmeu pensava igual a gente. Só que ele ainda não tinha educação. Ele precisava de... Agora, isso é o tal negócio que eu estou falando para você, do autodiscernimento eletronótico. Aqueles dois camaradas, e principalmente um deles, que não queria ficar porque queria alcançar fama com aquilo. O processo dele é fazer fama e deitar na cama. É a celebridade, que é a loucura. Então, eu acho que muita gente da eletronótica hoje, pelas coisas que eu tenho visto, eles não mudam por causa igual a esse cientista. Ele não quer mudar mais, ele quer ficar daquele jeito, porque ele não quer mudar a imagem pública que ele tem. A autobiografia dele iria ficar pobre. Entende? Então, autodiscernimento eletronótico, autodiscernimento evolutivo, a situação é muito diferente. Você ainda não viu esse filme, não, né? Não. Vale a pena ver. Tá passando aí nos canais fechados, eles estão passando de vez em quando. Então, para começar a despertar aí para a inteligência evolutiva, uma vez você falou que tinha que ter um trauma, alguma coisa. É isso mesmo? O ponto de viragem, assim? Ou... Tem, às vezes tem que ter, porque senão a pessoa fica superficial. Você já deve ter visto gente assim, né? Quer fazer uma reciclagem. Não, então como é que foi a sua reciclagem? Eu deixei de beber, só fumo. Isso também até não adianta muito, né? Tá certo? Professor, é aqui na página 40, na tabela, o item 7. 7. Voluntariado consciencial predominante. Dotações governamentais. Interprisão. Então, eu queria que o senhor falasse como é essa interprisão da dotação governamental. Porque, de repente, a gente, da conscienciologia, então, a gente não poderia pedir um nós vamos participar, mas para... agora veja o percentual e a qualidade disso. Pois é. Olha o que está havendo de dotação orçamentária aí no país. Com as ONGs, com tudo, não, e tudo entrando aonde? Mas a gente, com um projeto, agora, nós devemos entrar nos financiamento. Devemos participar. Isso vai ser uma interprisão? Até o momento, tudo que eu fiz na minha vida em matéria de conscienciologia, eu quero repetir. Nunca recebi dotação orçamentária, nem municipal, nem estadual, nem federal, nem internacional, nem extraterrestre, de dinheiro. Então... Já recebi de outras coisas, extraterrestres, mas de dinheiro, dotação orçamentária, não recebi nada. Então, mas nós achamos que com todo esse acervo que a gente tem, o material que nós abrimos as portas, que estamos ajudando os outros, nós somos de utilidade pública em várias áreas já. É lógico que nós também temos direito do governo ajudar. Agora, precisamos saber o excesso. Que a gente está entrar pensando, onde? De que modo? Está pensando em fazer um projeto... Não, eu estou de acordo. Agora o processo é ver a qualidade disso. Como a qualidade? Quer dizer, a intenção do grupo pesquisador... A interprisão, ela aparece no problema aqui, sabe? Mais devido o problema da prisão mesmo, da dotação orçamentária. Quando eu vi interpretação... Mas a hora que tem demais, o cara vive daquilo a vida inteira. Explora aquilo. Olha os caras que estão fazendo viagem aí. Recebe um cartão do governo, pronto. Sim, dá comida até para o cachorro na base do governo. Nós estamos pagando aqui a comida dos canis desse povo todo do governo. Sim, eu sei. Nós todos. Como é que é isso? Muita gente assim. Então é isso que eu estou falando. Agora veja.
há uma diferença enorme entre voluntariado consciencial e dotação orçamentária governamental. Mas então se pode fazer, quer dizer, o grupo... Nós temos que conciliar os interesses. Conciliar os interesses de uma maneira cosmoética. Se faz isso, não tem nada. Eu estou de pleno acordo. Que venga. Nós não somos pobres soberbos. Quem quiser dar uma esmola... experimentar. Aqui, quem quiser fazer, né, adjucar a situação, né? Nós estamos aí para isso. Ok, muito obrigada. Recebemos. Agora, minha gente, olhem bem a tabela, que tem uma opção de coisa igual essa, que já levantaram a lebre aqui, para a pessoa pesquisar. Tem mais coisa, mais temas. Aqui fala também da família consciencial predominante e a família profissional predominante. O epicentrismo consciencial da Tales e o salvacionismo demagógico da Tacon. Religião, por exemplo. Há a diferença. O pesquisador parapsicoteático e o pesquisador acadêmico, materialista. Agora, o pesquisador independente do atacadismo e o pesquisador engajado do varejismo. A autopesquisa autodidática ininterrupta, a pesquisa convencional, imposta, ela já tem determinados padrões que você não pode fugir. Ela é compulsória, determinante. Então, pesquisa participativa explícitas, pesquisas pseudo-participativas. É a hora que a ciência fala, não pode ter participação direta. Isso é bobagem. Na hora que a pessoa pensa num tema, já julgou a energia, já está participando. Agora, como esse povo não entende nada de energia, eles acham que estão tudo isento. E outra coisa, tem alguns que pegam cada assédio. Você não está vendo nada. Mas fala. Complementando o tema da Tânia, aqui a gente tem, nessa tabela mesmo, multidimensionalidade não. O Tales e Tacon aqui, Val. O dinheiro público, epicentrismo consciencial, Tales, e o salvacionismo demagógico, Tacon. Certo. O dinheiro público está servindo para fazer Tacon, está indo lá para a igreja, está indo lá para não sei o quê. Aí vem, né, alguém, ou grupo, consegue fazer Tales com eles. Mesmo assim, há interprisão? Não, a pessoa que vai ver, aí você vai perguntar para ela. Eu estou dando aqui como é o tradicional. Há todos esses anos, a situação, tudo o que está acontecendo na materiológica é isso aqui. Agora, nós temos que colocar a cosmoética nisso. A cosmoética tem que conviver com os outros. Agora, o problema é ver isso. Uma outra coisa, tem que lembrar que toda tarde de alta expressão, às vezes, exige começar pela Tacon. Certo. Nós não podemos ser pobre soberbo, como eu falei, e nem também ter qualquer orgulho perante as coisas. Tudo que é humano, a gente não pode ter, sabe, vergonha. Nós somos humanos, temos que participar das coisas. Qual o problema? Agora, o processo é não entrar na interprisão grupo kármico, que é o que eu estou falando aqui. A interprisão é um fato, ela existe. Nesse momento, deve ter um monte de gente entrando na interprisão grupo kármico. Todo mundo, por exemplo, está nesse momento agora, em qualquer país, que esteja pensando em fazer um assalto. Está entrando na interprisão. Um assalto a banco, a mercearia, o supermercado, uma casa, uma residência, um apartamento, tudo está entrando na interprisão. Isso ainda vai longe. Até o povo se conscientizar que o crime não compensa, é duro. Temos que falar. Mas então, Tamara. Boa tarde. Tudo bem, a Tamara da Silva? Oi. Cardoso. Vamos em frente. Eu falei em Tâmara aqui hoje. Eu ouvi. Bem na hora que eu cheguei. Agora é a Tamara, tá, gente? Calma. Professor, o senhor fala bastante da descrenciologia nesse verbete. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre quais seriam os temas relacionados à descrenciologia. Você está falando em matéria de descrição?
ou descrição? O que é que você quer? Não, eu tô... Que o senhor descreva para mim um pouco então você está falando a descrenciologia. É a narrativa, a descrição do cenário? É isso? A descrenciologia como... A descrenciologia. Vocês estão vendo como é que as palavras, a gente tem que ouvir tudo. Mesmo aqui é difícil. Porque descriciologia pode ser descrição, pode ser uma pessoa discreta, tem uma porção de coisas. Agora, o que ela está falando é descrenciologia. Descrenciologia. Quais seriam agora os temas agora está relacionados? bonitinha a palavra. Você quer saber o que sobre descrenciologia? Quais seriam os temas relacionados? Quem tem interesse em estudar a descrenciologia? A descrenciologia, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte. A sua autopesquisa, ela tem que ser prioritária perante as demais pesquisas. A partir desse enfoque, ou dessa ideia, você tem que colocar na cabeça também que tudo que você vê, você não pode acreditar. Você vai fazer uma pesquisa sobre aquilo e tirar a conclusão sua, sem influência nem do que você leu, nem do que lhe falaram. Mas uma coisa que você experimentou. Então, a descrenciologia é um processo de vivenciologia. Ou, se você quiser, autovivenciologia. Sem isso, não há descrenciologia. Agora, o que é que leva você a fazer uma experiência correta? Primeira coisa, racionalidade, raciocínio, ou seja, razão. Segundo, lógica, logicidade. É você ter logismo naquilo que você faz. Entende? Agora, para fazer experiência, você tem que usar toda a metodologia que nós temos, que algumas delas são mais avançadas que a metodologia da ciência convencional. Porque a nossa metodologia tem uma parametodologia, que estuda os parafatos ou parafenômenos. E essa aí é importantíssimo dentro do processo da descrenciologia. Por exemplo, uma pessoa que tem um pouquinho de desenvolvimento para o psiquismo, ela vai alcançar uma autoconvicção mais abrangente e profunda em menos tempo. Você entendeu isso? Entendi. Ela vai queimar etapas na apreensão da realidade, do conhecimento. Tem lógica isso para você? Então veja, tudo é um processo de abrangência. Como nós estamos fazendo o balanço da vida na Terra, a Conscienciologia faz isso. É inventariologia do planeta Terra, da vida aqui nessa dimensão. E na outra, né? As relações todas de uma coisa com a outra. Então, essa abrangência, a ciência materiológica ainda não pensa. Eles estão pensando no universo, o que vão fazer, por causa do processo dos universais. Mas o cientista não pensa nele. Ele não pensa diretamente na Terra. E a maior prova que eles não pensam na Terra é que isso aqui é aquilo que eles chamam que é o planeta Gaia, a Mãe Terra. Eles não veem isso, é tanto que a Terra está se transformando numa lixeira planetária devido à tecnologia. A tecnologia é a filha primogênita da ciência. Está entendendo? Do mesmo modo que a filosofia é a eminência parda da ciência. Sim. Agora veja, a epistemologia clássica, ela está toda furada. A partir disso, muito boa, mas não dá. Está faltando coisa aí. Então, nós agora, trazendo essas ideias todas, com essa, vamos dizer, panorâmica da cosmovisiologia, a gente não deixa nada faltando. Todas aquelas lacunas que precisavam de ser preenchidas, a gente está começando a preencher. E tudo isso tem princípio, meio e fim. Tem uma razão com uma intraarticulação de coerência e coesão interna. Entendeu? Intraarticulação. Isso é seríssimo. Então, é isso que é a descrenciologia. Agora veja, não tem jeito de ser de outro modo. A descrenciologia, ela é inevitável e insubstituível para nós. E outra coisa, ela é imediata. Uma pessoa pode chegar aqui, se ele começar a estudar os fenômenos, se ele não tiver descrença dentro do problema dele, admitir qualquer coisa, ele vai ficar embaído, vai ficar enrolado, vai ficar, entende, iludido por muitos pseudo-fenômenos e outras coisas mais. E muita gente vai tapeá-lo. De modo que o processo todo é esse.
Agora, coloque antes de mais nada lucidez no assunto. Autoconsciência. Agora estou dando uma síntese para você. Uma autoconsciência cosmoética, a pessoa vai errar menos e ela não vai admitir muita coisa. Agora, outra coisa. Nunca fique afadigada, ansiosa sobre qualquer coisa. Mesmo quando você descobrir uma ideia que é maravilhosa para você, não fique eufórica com isso. Pense friamente. O pesquisador e a pesquisadora tem que ser tudo siberiano, tudo gelado, para ver a coisa firme, sem se abalar. Entendeu? E outra coisa, não se entusiasmar por nada, que não adianta ter muito entusiasmo. Você tem que ter motivação, mas entusiasmo não. Entusiasmo é coisa de criança. Agora, a motivação é de quem tem autolucidez. Quem tem, no caso, experiência, traquejo, vivência. Esses têm motivação. Entendeu? Você acha que eu sou um cara entusiasmado ou eu sou um cara motivado? Motivado. Eu sou mais motivado, não sou urubu-ceba. Entendendo? Uma outra coisa. Eu, às vezes, aqui, conforme o dia, dependendo do tema, eu desanco mais com os assuntos do que falo a favor. Isso é a pesquisa. A culpa não é minha. A culpa é do tema. Por exemplo, se eu trago um tema que é da parapatologia, como é que é? Você tem que... Entende? Tem que ter uma heterocrítica permanente, envolvente. Não tem saída. Você entendeu isso aí, Tamara? Está claro? Uhum. Vamos em frente, pensa mais. Tem muita coisa dentro da descrenciologia. Outra coisa, eu já distribuí aqui uma série de verbetes sobre descrenciologia, até um certo ponto. Tem até uns que são diretamente sobre a descrenciologia. Tá certo? Tá certo. Obrigada. Nada. Eliel, vamos em frente. Sr. Valdo, na elencologia, sim, tem lá a consim liberta e libertária, tá? Sim. Qual a relação que tem com a binomiologia, que é subcérebro e paracérebro? Correlacionar esse binômio com... A liberta, ela tem cérebro, tá certo? Já a libertária, ela tem subcérebro. Porque ela precisa de chegar lá. Ela precisa de ser libertada. Então, quando a gente fala libertária, ela vai trabalhar com a pessoa que precisa de acabar com os grilhões, com as grilhetas, com as prisões que ela tem. Então, veja, é o agente que está acabando com a interprisão grupo kármico. Esse que é o libertário. Então, ele está fazendo as consciências se tornarem libertas. Sim. Agora, ele tem que ser liberto, para começar. Sim. Você está entendendo? Então, como é que a pessoa vai ter essa visão de liberdade maior, ou de amplitude de autoconsciencialidade? Através, justamente, de uma visão maior, cosmovisão, que isso só pode ser feito através do mental soma, que é o processo do cérebro, do paracérebro, ou, se você quiser, é o paracorpo do autodiscernimento. Se ele não tem esse paracorpo do autodiscernimento, não adianta nada. Ele nunca vai ser liberto. Uma pessoa pensa que é liberta porque ela saiu de casa e fez o apartamento dela. Não tem nada disso. Então, isso que eu estou falando de liberto é aquela pessoa que estuda o que nós estávamos falando para a Tamara. O problema da descrenciologia. Ela não está presa a nada. O rabo dela não está preso. Ela não tem culpa no cartório. O saldo da ficha dela é mais equilibrado. Professor Valdo, como assim pode saber se a atuação do paracérebro no cérebro físico está sendo mais eficiente? A melhor coisa que pode fazer é através do parapsiquismo. Olhe você quais são os resultados sadios do seu autoparapsiquismo, do ponto de vista da comunicação interdimensional. Se eles são bons, você tem aí a estatística em cima do lance. Você vai acabar arranjando um saldo positivo. Obrigado. Tem lógica, né? Você cortou o cabelo, né? Então tá certo. Estou de acordo.
na tabela diferenciais da Conscienciologia, o número 2. Número 2, pesquisa participativa explícitas e pesquisas pseudo-participativas. Não seria pesquisa participativa implícita? Porque tendo em vista Não, que a ela é intenção não é explícita. participar. Não, ela é aqui. Pesquisa participativa explícita. Você pesquisa, mas tudo abrindo o jogo. Você não tem nada para esconder. E aquilo vem ao domínio público. Você mostra logo. É o meu caso. Eu arranjo um Neoverpon, eu logo distribuo. Agora, na questão, pesquisas pseudo-participativas. São aquelas pesquisas, por exemplo... Não, deixa eu só te falar. Pesquisa pseudo-participativa. Aquela pessoa do laboratório da Suíça, por exemplo, ou da Alemanha, da Áustria, que está pesquisando um medicamento e que não fala nada para ninguém, pelo contrário. Eles estabelecem uma defesa enorme para ninguém participar daquilo. E às vezes aquele remédio devia ser dado para o povo. O governo do Brasil mesmo está entrando nisso para quebrar as patentes. Então veja, isso não é pesquisa participativa coisa nenhuma. Você está entendendo? Porque a finalidade é apenas monetária, é o vil metal. E outra coisa, esses laboratórios são das coisas de matéria de multinacionais, são os mais ricos que tem. São muito abonados, nada em dinheiro. A experimentação tudo não está sendo... explorando a saúde, a doença dos outros. Entendeu? Não tem a ver com o mito da neutralidade do pesquisador, essa colocação aqui. Até um certo ponto, né? Tem parente, né? Chega perto, né? Agora, o mito da neutralidade, a maioria não quer admitir isso, né? A gente não pode tocar aqui, a gente não pode tocar muito nesse assunto na universidade, não. Eu aviso para vocês. Senão vocês vão tirar 0 lá. Ou ver o olho da rua. Nunca se sabe. Porque isso aí é um ponto fraco deles. Tá certo? Ovaldo, uma revisão que enviou online um tertuliano, não fui eu, tá? Na página 40, o item 16, tem um ponto a mais no final, depois de interdimensional. Ah, sim. É o único que está aí. A gente já tirou. Muitas graças. Vê se tem mais, hein? Se tiver, você pode chegar aqui no microfone. A gente está aqui. Agora, minha gente, o que é mais que vocês têm aí? Eu queria, então, aproveitar a chance, que hoje é domingo, para sugerir, para trazer no próximo domingo, um verbete. Olha, vocês não devem rir e nem também nada. Ou topa ou não topa, espera para o próximo domingo, que eu vou falar. O nome é... Veja bem, chispa discernidora. Sai dessa, hein? Vocês estão de acordo com isso? Chispa discernidora. É um verbete. Tá certo? Agora, para mim, muitos de vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso. O que vocês acham que seja? Um discernimento relampagueante. Agora veja, isso como é que é? Isso está dentro de quê? Está dentro do taxpsiquismo, tá? Está dentro da heurística, está? Até um certo ponto, né? Mas há insights e insights. Tem insight que não é discernidor. Karma, olha lá, ó. Olha ele defendendo a eletronáutica. Viva Freud, tá certo? É, não é? Então veja, chispa discernidora. Vocês querem anotar aí para o próximo domingo? Já anotaram? Chispa, vocês sabem, CHISPA, discernidora. Agora vamos ver o que vai acontecer. E eu quero dizer que hoje é daqueles domingos que nós vamos selecionar, e vocês vão ter uma eleição com 20 elementos para terça-feira que vem, tá certo? Tem 10 novos, que eu já li os 10 aí outro dia, tá certo?
Pode falar. Professor Valdo, aqui na tabela, no número 11, é pé de meia pessoal, autonomia realista. Até aí eu entendi Sim. mais ou menos. Mas agora o voto de pobreza, demagogia populista. Você quer saber o que é isso? É. Olha aqui, pé de meia pessoal, é autonomia realista. Então veja, você arranja de uma maneira honesta o seu dinheiro, faz a sua independência econômico-financeira. Então é um pé de meia, para você ter possibilidade de falar. Por exemplo, você já viu que eu sou uma pessoa que fala tudo, né? Não tem nada para esconder. Pronto. Eu não estou devendo nada, eu não estou precisando de viver às custas nem do governo, nem de instituição, nem de ninguém. Eu tenho liberdade de expressão. Esse é um dos elementos básicos do pesquisador ou da pesquisadora independente. Então chama pé de meia pessoal, para a pessoa ter uma autonomia realista. Eu, na minha condição de cobaia, eu quero dizer que eu sou uma cobaia que tenho um bom, vamos dizer, uma boa infraestrutura de livre-arbítrio. Eu falo o que eu bem entendo, defendendo os direitos das outras consciências. Agora, o que é o voto de pobreza? É aquela pessoa, principalmente, por exemplo, de seitas, de religiões, que faz um voto de pobreza que é uma demagogia populista. Por exemplo, o Gandhi, quando morreu, tinha só umas 12 coisas dele. Era o óculos, um tecido que ele cobria o corpo, alguma coisa. Isso é demagogia grossa, né? É um negócio de criança. Isso, então, o voto de pobreza é aquela pessoa, por exemplo, tem uma coisa pior nisso. São os monges do Tibete. Você sabe que os monges do Tibete, todo mundo aclama eles aí, mas tem um lado negativo nessa história. Eu sei, tô passando. O monge do Tibete é o seguinte, ele faz um voto de pobreza, então ele vai ficar num lugar que é um tipo de seminário, o lugar dele, e todo mundo leva comida para ele, todo mundo. Então ele está vivendo às custas dos outros. Estou vivendo assim porque Deus quer. Quem faz voto de pobreza está vivendo às custas de alguém. Nem que seja do cachorro que vai roubar comida para o cachorro e para ele, mas para alguém. Você está entendendo? Então, voto de pobreza é uma demagogia religiosa, falsa, séria, braba. Você está começando a entender? Agora, o povo não gosta de comparar essas duas coisas. Eu gosto. Aquela coisa, estou assim porque Deus quer, não tenho dinheiro, porque mais... E a vovozinha também. A gente manda para aquele lugar. Vovozinha. Você está entendendo? Agora, veja, eu só pergunto, tem lógica isso que eu estou falando? Há uma diferença enorme entre pé de meia e voto de pobreza. E voto de pobreza, o povo está querendo aplaudir, todo mundo faz isso. Então é errado. Tanto os que fazem o voto quanto aqueles que estão aplaudindo. Uma pessoa, ela vem aqui para ser parasita dos outros? Agora, eu vou fazer voto de pobreza, vou começar a trabalhar para o governo. Tem muita gente que é servidor que pensa assim. Ele vai mamar nas tetas do governo. Dá para todos, dá para nós todos, vamos entrar nessa. Brasília está cheia de gente que pensa assim. Vocês sabem disso. Mas vamos em frente. O que tu mandas, Munir? É uma sugestão, professor Valdo. Opa! Na antagonismologia, sim, poderia entrar o antagonismo ciência nomotética, ciência ideográfica? Pode. Você põe aí, Rosa. Nomotética e ideográfica. Ele está certo, pode sim. E outra ideográfica, que seria conscienciologia. E o autoconhecimento teático, ele pode ser encarado como uma unidade de medida do diferencial? Até um certo ponto, mas veja, autoconhecimento, ele é bom na questão do auto, que é da pessoa. Ele também é bom do ponto de vista de ser prático e teórico. Mas agora, há uns processos aí sérios. Por exemplo, vou te dar só mais um elemento. Prioridade, não tem. Autoconhecimento teático prioritário. Aí diferencia das outras linhas. Não, mas é preciso por mais, talvez, cosmoético. Se for um cara que é belicista, ele vai achar que o prioritário pode ser arranjar um canhão em vez de ficar com um fuzil. Lógica é lógica. Olha a lógica, nós não podemos fugir disso. O que você acha? Estou começando a enriquecer o fenômeno. A condição. Tá certo? Sim. É por aí. Okay. Você está certo. Vamos ampliar isso aí. Nós chegamos lá.
Mas vocês veem que a posição, o Munir está certo. Agora, para ampliar isso, tem que colocar outras variáveis, né? Essas aí são poucas, para nós estabelecer uma diferença. A conscienciologia, por incrível que pareça, eu vi falando que nós não estamos trazendo novidade nenhuma. Tudo que tem está aí. É só a pessoa pegar e usar. Mas ela é complexíssima. Porque estuda a consciência. A partir do momento que você começa a estudar você mesmo, tudo fica mais complexo. Não é porque está estudando você, é porque você está estudando a consciência. Ou as consciências. Então muda tudo. É o problema então de quê? De pluralização, de atacadismo, de cosmovisiologia. Então, é um processo de expansão, não só na cronêmica, como na prosêmica. Quer dizer, no tempo e no espaço, no universo e nos universos paralelos. Quer dizer, todo lado. Então a coisa muda de figura. É outra coisa. Escuta, eu estou vendo que você não falou nada hoje aí, Kátia. Fala pelo menos que eu quero ver se você não está rouca, hipofônica. Não, eu estou falando aí. Professor Valdo, então, poderia explicar aqui a questão da exemplologia? Exemplologia. Diferencial base da conscienciologia. A multidimensionalidade teática da consciência. Ou a parapercepciologia pessoal. Esse é um diferencial básico. Por quê? As outras, de modo geral, a maioria das outras linhas de conhecimento, não olham isso, não é isso? Agora, diferencial avançado da conscienciologia. A autovivência da consciência, da TARES, tarefa de esclarecimento, ou a interassistenciologia consciencial teática. Porque aí a pessoa já aqui, quando a gente fala na interassistenciologia, implica cosmoética, evolução, prioridade, grupo karmologia. Entende? E outra coisa, é o caminho de quê? Da policarmologia. Então, está tudo isso. Eu não quis colocar aqui entre parênteses, porque se fosse colocar, tinha que pôr aí umas 8 coisas. Mas é que essa multidimensionalidade teática, ela também não caminha se não tiver assistência, né? É lógico. Ela vai só ter Mas agora, o processo todo é o seguinte. O que eu estou chamando a atenção na multidimensionalidade teática é o ato em si da pessoa vivenciar a sua condição multidimensional. Entende? A cosmoética entra mais na segunda, por isso que ela é séria. Aqui é acontecer isso, ocorrer isso com a pessoa. Com tanta gente precisando que isso aconteça, e o percentual de quem desenvolve e tem traquejo, experiência, veteranismo nisso, ainda é muito pequeno. Né? Você tem que lembrar que nós somos uma micro-minoria minúscula. E isso ainda vai ser, muito tempo ainda vai ser assim. E em relação à tabela, assim como tem a síndrome do Swedenborg, em quantas vidas a gente vai conseguir fixar esse paradigma da conscienciologia? Olha, aí eu não sei, né? Isso aí é difícil da gente chutar dentro do tempo, porque há uma porção de implicações nisso. Mas existe uma coisa que pode te dar uma ideia, essa tabela aqui, escala evolutiva. Você não vai saber o geral, mas o particular você vai. Pois é, mas Por exemplo, olha aqui, nós estamos numa ilha de consciencialidade. Pelo menos a gente tem pretensão de falar, né? A CCCI, essa coisa toda, é uma ilha de consciencialidade. Agora, o que você está pedindo é o dia que nós vamos ser um continente de consciencialidade. É muito ainda, está muito longe isso aí. Não, mas mesmo... Então a gente tem que ver ali, Você pega a pessoa e fala assim, onde você está? Não, põe aí a seta, estou aqui, põe aí. Mas em termos individuais, até a pessoa fixar a desperticidade, ela ainda pode regredir e voltar para a eletronáutica. Pode, ainda tem isso. Quer dizer, ela ainda está muito, vamos dizer, vira-folha. Entendendo? Muito, ela pode tergiversar. Ela pode retroceder. Sovaldo, na tabela, no item 12, sobre o epicentrismo consciencial da TARES e o salvacionismo demagógico da TACOM.
Eu queria saber a opinião do senhor em relação... tem uma exposição aqui na Holoteca sobre as mulheres. E tem Sim. 3 que são prêmios Nobéis, né? De 91, São. que é a Aung San Suu, que era da antiga Birmânia, né? A Wangari, que é de 2004, e a Shirin Ebadi, que é de 2003. Eu queria saber qual que é a opinião que o senhor tem em relação ao epicentrismo consciencial dessas personalidades. Eu acho que a maioria aí fez alguma coisa fora de série, acima da média. Então, possivelmente deve ter merecido os prêmios que ela recebeu. Sim. Entendeu? Agora, o que é que se passa? Prêmio Nobel, para mim, é uma coisa um pouco secundária, porque tem uma porção lá que recebeu o Prêmio Nobel da Paz e que era guerrilheiro, já tinha matado um monte de gente. Eu acho que uma coisa, a gente dá uma comenda para uma pessoa que naquele corpo, aquele peito, aquele braço matou gente. Não sei, desde a minha infância, isso não me conjumina bem dentro de mim. O que vocês acham disso? Presta atenção, uma pessoa era guerrilheiro. Ele colocava o fuzil no peito e dava tiro, matava o cara. Mais tarde eles pegam e dão uma comenda naquele lugar que estava o fuzil. Aquele mesmo corpo. Que paz besta é essa? Agora, se for outra vida, tudo bem, mas nessa, tem tanta gente que nós mesmo acabamos de falar negócio de virar folha, tergiversar, voltar atrás. Então veja, o que eu vejo aí também, que eu incrimino ou que eu critico, é o próprio Prêmio Nobel. Ele às vezes é tudo furado. Você está entendendo? Então, vamos devagar com esse negócio de prêmio também. Porque... Mas assim, vendo a vida dessas mulheres, a impressão que dá é que elas foram... De qualquer maneira, aqui, eu parto do seguinte princípio. Eu estou falando de homem, isso aí que eu estava falando, não é de mulher. Eu sei. Eu parto do seguinte princípio. Se é a mulher que está recebendo prêmio, vamos bater palma, seja o que for. Por quê? Elas sempre foram sacrificadas, tiveram sempre o gogó apertado, entende? Estão começando a se expandir. É uma micro-minoria que, na verdade, é a macro-minoria. É a macro-maioria. Entendeu? É uma micro-minoria. Então, nós temos que ajudar a mulher sob todos os aspectos. Essas 3, elas tinham a questão da defesa dos direitos humanos. Isso tem relação mais com o TACOM ou dos altares? A que eu quero ver aí, até agora, eu não sei se já apareceu, essas que estão combatendo o processo do problema sexual, da coisa toda. Já teve alguma que já entrou nisso? Essa Shirin Ebadi, então, parece que tem... Essa é fora de série, a meu ver, nisso. Que ela teve coragem, porque as pessoas lá, são 28 países até há pouco tempo, que tinham a tradição de fazer a castração feminina, que é a infibologia, você sabe como é que é. Agora, o que é que se passa? Nesses países, muitas das mulheres, elas mesmas pedem para passar para a castração e fazer a elisão do clitóris. Agora, o que é que se passa? É exérese do clitóris. Agora, o que se passa? Elas fazem isso porque é o único jeito delas terem status dentro daquela sociedade. Então, combater uma situação dessa, isso é um dos pontos mais sérios na face da Terra atualmente. É igual combater o belicismo, o terrorismo, a gestante bomba. Tem que explicar isso aí. Aquela pessoa religiosa que leva todo mundo para o suicídio, tem que combater isso aí. É o genocida. Essas mulheres, para mim, são as minhas heroínas na Terra. Então, essa aí, por exemplo, a meu ver, é uma das mais sérias. Uma outra coisa, ela conseguir sobreviver dentro desse contexto difícil, que é um contexto de macho, você sabe. Para mim, um dos maiores machismos que tem é a manutenção da infibologia e outras coisas mais. Inclusive, eu estava vendo na internet que ela, recentemente, dia 15 de abril agora, ela recebeu ameaça de morte. Então, ela está sob a segurança do presidente do Irã. O negócio não é fácil. Agora, ó, examina bem esse filme que eu estava falando aqui, que você vai entender mais a África. Entende? Ele chama Elo Perdido. É Man to Man.
Você está entendendo? Que é sobre os dois pigmeus que eles pegam na África e levam para a Escócia. Tá certo? Okay. Obrigada. Mas hoje tem muita coisa para se falar aí. Vocês já querem, ainda tem 20 minutos. Vocês querem já começar? E tem que fazer eleição também. Já? Então vocês é que mandam, tá certo? Tá ok? Pessoal, vamos repartir os papéis. Então, a gente vai primeiro ter aqui um pequeno evento com o Eduardo, a Solange, o Leonardo. Já podem vir, então? Primeiro vamos ler os verbetes, vamos fazer a eleição. Aí vai ter esse pequeno evento com uma fotografia como a Sirvacê, que vai ser uma entrega de um dinheiro para o tertuliano. Depois vai ter os recados. A lista de recados. Um momento. É a Rosa Nade, o Flávio Amaral e a Cátia Caporali. Vou pedir para vocês ficarem ainda um pouquinho aqui, sem conversar muito, para não fazer muito barulho. Obrigada. Pessoal, todo mundo com papel? Todos com papel? Então, vamos afiar os ouvidos que temos verbetes novos hoje, tá? Vamos lá? Verbetes novos. Autoconsciencialidade ascendente. Conjunção autocognitiva. Erro evolutivo crasso. Estado vibracional. Impedimento do estado vibracional. Incivilidade. Para abstração. Recorde homeostático. Tara parapsíquica. Tares expositiva. Verbetes antigos. Curiosologia. Década. Localização. Operação. Palavra-chave. Prerrogativa. Primo-oponente. Referência. Taxologia da segurança. Usabilidade. Bom, pessoal, hoje é um dia especial, né, para nós, para quem foi para Nova York, para o tertuliário. É o dia que a gente vai fazer a doação dos R$ 15.242 para o tertuliário, 243,20 centavos. Então, quem daqui que foi para Nova York esse ano com a gente? A Luimara, quem mais? Vem cá, Luimara, vem para cá. E a gente queria fazer um agradecimento especial. A gente vai entregar uma cartinha para o César e para o Leonardo. A Iconex, ela sente-se honrada em compartilhar com todos os tertulianos e voluntários da CCCI a arrecadação da viagem bibliofílica Nova York, a Biblioteca do Mundo, ocorrida entre os dias 26 de março e 6 de abril de 2008. Este cheque, no valor de R$ 15.243,20, representa o somatório de esforços de todos nós, voluntários da Conscienciologia, em prol da construção do tertuliário. A Iconex gostaria de agradecer o apoio e a confiança dos passageiros, a assistência direta, intrafísica e extrafísica do professor Valdo Vieira e equipe de amparadores, e o suporte do CAEC e da AIEC nesta viagem. Dos pilotos dos aviões também. Nós gostaríamos de registrar a assistência da Reaprendência dos voluntários da IAC New York e do professor Leonardo Firmato no primeiro curso internacional de verbetes da Conscienciologia. E dar um destaque especial para a professora Ana Firmato, que foi a nossa guia em Nova York, e fantástico. Vem para cá, Ana. Agora nós gostaríamos de fazer a entrega para o César Cordioli, em nome da IEC, e Leonardo Firmato, em nome do CAEC, essa verba irá para o tertuliário.
Gostaríamos de chamar quem foi a viagem também, vinha até aqui, se quiser fazer algum agradecimento aí, porque eles também colaboraram com, indo na viagem, colaboraram com essa arrecadação aí líquida que a gente conseguiu, né, com os 10 dias em Nova York. Bom, é só registrar que o apoio intrafísico ele foi assim de excelente qualidade, o programa da viagem, as orientações, o acompanhamento e o trabalho extrafísico a gente estava assim com muito suporte, nós tivemos muitas atividades, inclusive na IAC, na ONU nós estivemos, na Biblioteca Pública e as atividades elas realmente surpreenderam e supriram as expectativas. Isso eu posso falar por mim e por vários participantes. Muito obrigada e agradecemos a vocês também, né? E a nossa Ana aqui, ó, a guia local. Escuta, o assunto é outro. A eleição acertaram lá, é estado vibracional. É para depois de amanhã. Aquele que chegar aqui sem ter feito estado vibracional, eu vou pisar no pé. Bom, gente, eu quero atualizar aqui o nosso projeto aqui, daqueles que ficaram aqui, que não foram necessariamente para Nova York. O nosso projeto, esse projeto de assinaturas, que todo dia passa o envelope, que cada um contribui com aquilo que pode contribuir, ele está já somos um grupo de 120 pessoas, num valor mensal de R$ 3.595, o que vai gerar, em 6 meses, R$ 21.570. A gente já tem arrecadado, seja com cheque pré-datado, seja com cartão que foi passado lá na recepção. Sabe aqueles cartões assim que você passa em 6 vezes de R$ 20? Seja com dinheiro das pessoas que vão, por exemplo, contribuir R$ 10 por mês, que já anteciparam os R$ 60. Então, seja qualquer tipo de antecipação, a gente já tem R$ 11.965. Então, aí, olha, está todo mundo de parabéns também, tá bom? Boa tarde. Eu queria dizer que daqui a 30 minutos nós vamos ter o nosso debate do domingo e os debatedores são a professora Cíntia Braga e o Daniel Correia. Não sei se estão aqui, está ali. E o tema é de inversora a reciclante existencial, o choque da Socim. Então, meia hora ali em cima no argumentário. Pessoal, gostaria de convidar todos. No próximo domingo, a gente vai ter a reunião do colegiado de intercooperação. Esse colegiado, ele é uma reunião bimestral que ele une todos os segmentos da CCCI. ICs, ECs, colégios invisíveis, então todos estão convidados. Nessa reunião, elas são debatidos e tomadas decisões importantes que envolvem todo o voluntariado. Então, todo mundo tem direito à voz e a voto. Então, é importante que o maior número possível de pessoas participem. Vai ser domingo que vem, às 15 horas, a entrada é livre, lá no auditório do discernimento. Nesse domingo nós vamos ter uma peculiaridade, eu não sei se vocês já estão sabendo, nós vamos começar a fazer agora a divulgação, que nós vamos ter um evento onde nós vamos exercer a consciência política. No dia 3 de julho, a Câmara Itinerante vai estar acontecendo no discernimento. O que significa isso? É uma sessão da Câmara de Vereadores Municipal de Foz do Iguaçu que vai estar acontecendo dentro do discernimento. Isso é algo assim, para nós é uma oportunidade bastante interessante, porque nós vamos estar tendo a oportunidade de estar presentes, apresentando as nossas reivindicações, mostrando o que significa a expansão da Cognópolis aqui e o bairro. Nós vamos estar solicitando, por exemplo, iluminação, a denominação do bairro Cognópolis, enfim, entre outras possibilidades. Essa atividade, ela acontece pela Câmara de Vereadores em vários bairros.
Então, isso não é algo novo, mas para nós já é algo bem diferente. No domingo que vem, nós vamos estar no Colegiado de Intercooperação conversando e trabalhando em estratégias para que quando a Câmara de Vereadores estiver acontecendo no dia 3 de julho, nós tenhamos alguma coisa mais equalizada sobre o que nós vamos estar realmente apresentando, certo? Então, dia 18 de maio, às 15 horas, no discernimento, o Colegiado de Intercooperação da Unicim. E no dia 3 de julho, a Câmara vai estar acontecendo. Além desse ponto de pauta, a gente ainda vai discutir os resultados do Summit de Comunicação, que vai ser apresentado pela Comunicons, toda a estratégia de comunicação da Cognópolis. Vai também ter um debate com o tema voluntariado e AVA. Tá? Então vão estar presentes tanto a Comissão de Intervoluntariado da Unicim, como os coordenadores do AVA. E também vai ser apresentado um trabalho que a gente está finalizando essa semana na Unicim, que é o inventário da Unicim. Então, todo o histórico, né, do desenvolvimento da Unicim, desde o seu surgimento até hoje. Então, estão todos convidados, ok? Obrigada.